Amém? Vocês entenderam? Netanyahu, que ela fala, é o primeiro-ministro de Israel. Aí lá é parlamento. Então, na verdade, tem o presidente, mas quem dirige a nação é o primeiro-ministro. E está uma guerra interna. A divisão, ela é interna. E os inimigos perceberam a divisão, perceberam o problema. Lá, quando ela diz que é diferente do Brasil, aqui é o judiciário tentando legislar em lugar de legislativo e executivo. Lá é o inverso. Então, para a gente entender o que acontece, a gente tem que saber por que será que conseguiram entrar em Israel de maneira tão fácil, de maneira tão tranquila e fazer uma tragédia daquelas, irmão. Porque tem divisão político-religiosa, divisão, briga interna. E como ela disse, não é a primeira vez. Irmãos, o período interbíblico, que é aqueles 400 anos em que não houve voz profética, que é a página em branco da nossa Bíblia, mas houve história. E ela falou de Macabeus. Eu vou te explicar o que é as conquistas. Alexandre o Grande conquistou Israel. Aí ele morreu novo, com 33 anos, e aí um general dele chamado Etíoco Epifânio veio governar no lugar dele, e aí ele foi vencido também por um grupo dos Macabeus, que nem eram judeus, mas esse grupo lutou contra Etíoco Epifânio, venceu, e eles estavam governando, e estavam governando Israel, e governando bem. Só que aconteceu, irmão, 2 irmãos começaram a brigar. Os 2 Macabeus, os 2 irmãos começaram a brigar. E quando eles começaram a brigar, o Império Romano veio e dominou tudo. Então, todas as vezes que tem divisão, tem perda. A divisão, irmão, seja ela onde for, governo, família, empresa, igreja, onde tem divisão, irmão, o inimigo alcança êxito. Aí é que está. Então, quando o inimigo quer entrar em algum lugar, entrar numa nação, entrar em uma família, entrar em uma igreja, entrar em uma empresa, o que ele vai causar? Divisão interna. Porque quando tem divisão interna, a gente fica guerreando entre nós, o inimigo que está ao redor, o inimigo que está à volta alcança êxito. Isso é estratégia diabólica e maligna, irmão. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Vou pregar. 1 Reis. Vocês entenderam o que ela disse? Então o que está acontecendo lá em Israel hoje? O que está acontecendo? Uma guerra interna. Netanyahu e os ultra-ortodoxos, ele fez alianças para conseguir cadeiras no parlamento, para ele permanecer no governo, irmão. Eu sei que talvez você vai dizer, mas não me interessa nada disso. O relógio de Deus é Israel, então nos interessa sim. É bom você ficar atento, é bom você ficar atento. Então, quando você vê, tem movimento em Israel, Deus movimentou o relógio. Jesus está às portas. Agora, hoje o livro me dizia que já o Irã está se levantando lá também enfim, irmão, há tempos Israel vem, sabe, nós estivemos lá. Quando nós fomos passar com o ônibus ali na região da Palestina, o soldado, ele entra dentro do ônibus com um fuzil, ele olha, é um negócio seríssimo. Seríssimo. Né? Nós não chegamos a ir em Gaza quando fomos lá, mas passamos por território palestino. E é sério, é sério, é sério. Agora, o dia que Ivo me falou, Israel foi invadido, eu falei, alguma brecha tem. E pode apostar que é brecha interna, mas aí olha que
meu esposo, que vai me atualizando das coisas, né? Ele que me mandou esse áudio de apóstola, explicando, dando essa explicação. Então, guerra interna. Irmãos, deixa eu te falar, a história judaica, ela começou 4.000 anos atrás. A história judaica começou com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Os pais da igreja. Abraão, Isaac e Jacó. A nação de Israel começou com a família de Jacó. Você sabe a história. Mas vai ouvir, para aprender a não dividir tua família, a não dividir tua empresa, a não dividir tua igreja, a não dividir tua cidade. Vai aprender. E eu começo do começo, que é para ninguém ficar em dúvida. Ninguém ficar em dúvida. Jacó, 12 filhos, 12 tribos, e foram para o Egito, cresceram, se multiplicaram, Deus os tirou do Egito, da escravidão, e eles conquistaram a terra, foram para a terra prometida, pulando, né? Tudo que fizeram para desagradar o Senhor, sempre tentando desagradar o Senhor. Mas o Senhor deu a terra que Ele queria dar ao povo judeu. Cada tribo com o seu pedaço de terra. E estavam ali juntos. Veio o tempo, Josué conquistou, depois vieram os juízes, e Israel sempre desagradando a Deus, sempre tentando contra Deus. Idolatria, e vem um juiz, e luta, e de novo o povo cai, clama, Deus manda um juiz, e sempre o mesmo processo, até que eles decidem ter um rei, desejam um rei. E Deus, que não queria que Israel tivesse um rei, Ele queria ser o Senhor e o rei de Israel, sempre, do povo judeu. Mas eles desejaram um rei. E pronto, escolheram o seu rei, chamado Saul. Mas as tribos, juntas, unidas. Ainda que Saul errou, ainda que Saul desagradou a Deus, mas Deus já tinha outro rei, Davi, juntos. Todas as tribos juntas, uma nação forte, que os vizinhos temiam Israel. Por quê? Porque eles eram unidos. O Deus de Israel sempre foi temido. Juntos. Aí veio Salomão, 12 tribos, juntos, vencedores. Ainda que no pecado, às vezes, Salomão fez alianças com todos os povos e construiu um império, e para ele construir aquele templo glorioso, um palácio glorioso e todas as coisas gloriosas que ele construiu, irmão, ele botou um jugo pesado, muito pesado sobre o povo. Quem trabalhava construindo, aqueles que ele conquistava, então vinham e trabalhavam. E os judeus trabalhavam, irmão, para sustentar os luxos dos palácios e os luxos de Salomão. Só que quando Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu o trono. E o que aconteceu? 1 Reis 12. Expliquei 4.000 anos em 5 minutos. Não pode ser uma boa explicação, né? 4.000 anos em 5 minutos. Se é algum pregador que eu conheço aí, ele vai levar 3 horas para explicar do que eu expliquei. Eita, nós. Vamos lá. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitara Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos.
E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se fores servo deste povo e os servires, respondendo-lhe, se falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós, assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim, que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silomita, a Jeroboão, filho de Nebate. Quem dividiu o reino de Israel naqueles dias foi o filho de Salomão, que o sucedeu depois de sua morte, chamado Roboão. O jugo era pesado. O povo estava cansado do peso. Os anciãos falaram: olha, serve a eles que eles vão te servir. Fala com brandura com eles que eles vão. O reino estava unido, as 12 tribos estavam unidas. Irmão, essa divisão aqui acabou com o reino naqueles dias de Israel. Depois disso, Jeroboão, ele não era da linhagem real. Jeroboão era um homem que Salomão o havia colocado para o trabalho, e houve um desentendimento, ele fugiu de Salomão, e agora ele é chamado pelas 10 tribos do norte para conversar com Roboão. E Roboão, neciamente, trouxe divisão ao reino de Israel. Irmão, aqui vale uma palavra. A gente tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Ele tinha o conselho certo para fazer com que o reino de Israel se mantivesse unido. O povo era vencedor, a nação de Israel era vencedora porque estava unida. A divisão é brecha para que o inimigo alcance êxito e destrua. Foi isso que aconteceu aqui. As 10 tribos se revoltaram. Depois você lê na sua casa, você vai ver que Roboão vai tentar lutar contra Jeroboão, e Deus fala: não, lute não, quem fez isso fui eu. O Senhor disse. Só uma tribo acompanhou Judá, que foi a tribo de Benjamim. Então ficou dividido, Israel se dividiu. Irmão, o reino do norte durou 200 anos de idolatria, 19 reis ruins, idólatras, que levaram o povo à destruição. Para você ter uma ideia, as 10 tribos do norte não voltaram depois dos 70 anos. Ficou mais ou menos sendo os samaritanos, aquela confusão entre judeus e samaritanos tem a ver com isso aí, irmão, tem a ver com essa divisão. Irmão, em nome de Jesus,
Nunca deixe que o espírito de divisão tome conta de você, ou de sua casa, de sua empresa, de sua igreja. Nunca participe disso. Nunca. Nunca se envolva com isso. Nunca. As duas tribos do sul ficou mais 100 anos só. As tribos do norte, a Síria veio e os levou cativo e eles foram dispersos, irmão. Dispersos, não se ajuntaram nunca mais. Olha que sério, irmão. Olha que sério o que é que faz a divisão. Olha que é sério o que faz uma divisão. Não se ajuntaram nunca mais. Quando Esdras trouxe a primeira leva, Neemias trouxe a segunda leva, quando eles foram autorizados a voltar, só Judá que voltou. Só Judá. Onde dividiu? Dividiu aqui com uma atitude nécia de alguém que podia ter feito com que o reino se mantivesse unido. A Síria dominou o reino do norte e a Babilônia dominou Judá. Divisão interna. Divisão interna, igreja. Divisão interna. O inimigo sabe como lançar essa seta. Ele sabe como lançar esse dardo. Ele sabe que é assim que ele destrói. Na divisão interna. Aí vale mais um conselho. Dentro da sua casa, tenha cuidado, marido, esposa, tenha cuidado para não dividir sua família, para manter sua família unida. A igreja, irmão, vigia dentro da igreja. Eu não gosto dessa palavra e tal de panelinha. Deus não tem panela, Deus tem vaso. Deus tem vaso. Livre-se, afaste-se de tudo que for gerar divisão. Na sua empresa, se você tem algum colega lá que vive para criticar seu patrão, para causar perda para o seu patrão, afaste-se. Não se envolva, afaste-se disso. Que é isso que Satanás faz? Ele lança a seta para você se dividir, para ele poder entrar. Jesus disse, Lucas 12. A carga que Salomão tinha colocado não era pesada, era só Roboão ter tido um pouquinho de sabedoria. O erro de Roboão custou a divisão do reino. Pastor, mas uma pessoa só? É, uma pessoa só. Uma pessoa só. Talvez o erro, não sei se eu posso dizer assim, de Netanyahu, está custando tudo isso que a gente vê lá. Mas o que é isso? A divisão tem sempre uma parceria. A divisão tem um parceiro. Divisão anda de braços dados com um parceiro. Qual o parceiro da divisão? O orgulho. É o parceiro da divisão. Ela anda de braço dado com o orgulho. Roboão se achou muito grande por ser o rei, encheu o coração de orgulho e aí pronto. A divisão anda de braço dado com o orgulho. Você precisa aprender a discernir entre o bem e o mal. Eu disse lá quando iniciei a nossa reunião hoje. Vigiar, para você não estar se envolvendo em divisão, em separação. Lucas 12. Jesus falou sobre isso. E Jesus falou de uma forma muito dura. Ou melhor, 11, perdoa. Lucas 11.
E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E os outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será? Cutuca seu vizinho e fala assim, ó, não divide não, filho. Divide não. Porque quando tem divisão, Jesus disse que vai ser assolado. Que é o que a gente está vendo hoje lá em Israel, a assolação. Não participe de nada que seja para dividir. Nada. Lembrando que ninguém chega para convidar, ó, vamos fazer divisão? Ninguém vai te fazer esse convite, querido. Vai. Ó, vem cá. Vamos fazer divisão? Claro que não. Óbvio que não é assim. A casa dividida contra si mesma, o que vai acontecer? Ó, assolação e queda. A divisão, ela traz assolação e queda. Em casa, no trabalho, na igreja, na cidade, na nação, assolação e queda. É isso que a divisão traz. E quando está unido, irmão, é vitória certa. Certa. Quando há união, no mesmo propósito, a vitória é certa. Até para fazer coisa ruim, quando está unido, dá certo. Até para fazer coisa ruim, irmão. Veja o tráfico de droga. Vê se tem desunião no tráfico de droga. Veja. Entende? Até para fazer coisa ruim. Agora imagine se a gente está dentro da vontade de Deus, dos propósitos de Deus e está unido. Vai ter bênção, vai ter milagre. Verso número 2. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que expulso os vossos filhos? Falando para eles que estavam divididos. Eles, pois, serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. É isso. Hoje você aprendeu o que aconteceu com o reino de Israel desde o início. E o que está acontecendo hoje não mudou nada, irmão. As estratégias do inimigo é a mesma. É a mesma estratégia de sempre. Ele é o estrategista que a gente conhece as estratégias. A gente só, muitas vezes, finge que não está vendo. A gente finge que não vê. Mas a gente sabe, sente. A gente sente quando alguém está tentando dividir. Qual era a intenção lá agora? Era se manter no poder. Né? Netanyahu queria se manter no poder. E aí não importa com aliança ou que divisão eu tenho que fazer. Se está morrendo um monte de criança, se está morrendo um monte de gente, não importa que eu fique no poder. Entende? Que sério? Talvez eu não sei se ele pensava que seria assim, né? Mas que abriu a brecha, o inimigo entrou.